entender a palavra, né? Às vezes o nosso meio de falar um do outro é diferente, né? João chegava filhinhos, mas Paulo, quando às vezes vinha dando-lhe uma marretada em nós, que eu digo, olha, daquele tempo o Senhor na frente de Paulo pregando, hein? Né? Então é assim, então que nós possamos ter o que? A humildade para receber a palavra. Era isso que aquele povo naquele tempo não tiver. Aí Jesus foi duro com eles, né? Então quem não tem o pecado, então atira a primeira pedra. Todos sabiam, porque o Senhor em si falou uma coisa, né? Ela caiu em adultério, ela pode ser apedrejada pela lei de Moisés, mas pela graça ela tem uma chance de se arrepender. Vais e não peques mais, a palavra que a irmã deu, né? Vais e abandone o teu erro, abandone o teu pecado, não peques mais. É essa que é a lei da graça, abandonar, é se arrepender, deixar, para que não te aconteça coisa pior. Mas o Senhor falou para ele, mas eu digo que aquele que olhar para uma mulher com uma intenção mal, já adulterou. Pronto, todos vocês são adúlteros. Foi o que Jesus falou, todos vocês são adúlteros. Aí ele pegou um susto, né? Porque Jesus já tinha falado, já tinha desmascarado o coração, né? Os corações ali malignos e iníquos, né? Ela praticou, ela poderia ser condenada ali. Mas pela palavra, como a irmã que foi que leu, foi o Senhor, né? É a palavra que vai julgar, né? É a palavra que o meu filho falou, essa que vai julgar no último dia. Mas pela palavra todos estavam condenados se não abandonasse os seus pecados. Pronto, essa é a graça. É a graça, irmão. É a graça, vai ter juízo na graça, vai. A graça me abriu a porta da salvação, a graça me deu a água, a graça me deu o Espírito Santo, a graça me dá a sabedoria, como a irmã Tabata leu, né? A graça me dá, sim, diácono. Mas no versículo que eu li, João 5, no versículo 28 e 29, fala, não fique admirado com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz, e sairão os que fizerem o bem, ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Então, nós estamos na graça, mas aqui está a palavra, Meu que Deus. fizeram o bem, glória a Deus, já está condenado. É a sua vida cristã que tem que ser na lei do Senhor, na graça. Na graça. Que não sejamos condenados. Não sejamos condenados. Se arrepender na última hora, é salvo. É assim, né? É graça. Se der tempo, pode ser salvo, mas se não der tempo, vai para o inferno. Crente, pastor, missionário, obreiro, empinado, não empinado, cheio de Ficar julgando o outro aí, né? Aí piorou. Então, na hora que nós entendemos que a graça, ela me abre a porta da chance do perdão para mim e eu caminhar nela. Porque a graça, ela me arranca, ela não só apaga os meus pecados, mas ela tira o desejo de pecado. É isso que é a graça. A graça, ela arranca de nós o prazer do pecado. A graça, ela produz em mim uma unção de eu ter nojo do pecado. Como o apóstolo Paulo falou, o que eles fazem oculto, até falar é top. Tem coisa que alguém vem me dizer, não me fala, pelo amor de Deus, não me fala, eu não quero ouvir. Você te contamina o teu ouvido, te prende o coração, você já diz, pequei, entendeu? Aí, então, o apóstolo Paulo ensinou muito bem sobre isso. Sobre viver na dimensão da graça. O Senhor abriu a porta para a mulher, ela passou. E ela passou. Ele disse, passe, eu sou a porta para a salvação. Mas não olhe para trás, não volte mais. Para que não te aconteça coisa pior. O que era o pior de ser apedrejado era ir para o inferno. Né, irmãos? Então, se o dia se chama hoje, não endureçamos o nosso coração. Então, que nós possamos praticar a palavra de Deus, né? E sem ficar pesando as coisas.
Porque vai chegar uma hora, dependendo para cada pessoa, às vezes o Senhor vai dizer, eu te falei uma, eu te falei duas, eu te falei três, eu te falei quatro, eu te falei cinco, eu te falei seis, agora fechou, meu filho. Acabou. Você não me obedeceu à minha voz. Eu li no livro a história de uma mulher. Não vai falar filho não, viu, missionário? Oh, não é filho, perdão, eu que estou falando filho, né? Amém. É verdade, presbítero, isso é verdade. Não né? vai. Apartai-vos de mim, malditos, né? Maldito que o Senhor fala. De uma mulher que ela era uma crente cheia do Espírito Santo, né? Toda da doutrina, fervorosa na igreja, aquela mulher de oração que todo mundo quer ser. Mas o marido traiu ela não perdoou. Ela foi pro céu? Não. Se morreu assim, não. E segundo a revelação, né, que eu li, fala que o Senhor falava com ela todas as madrugadas. Outro ponto, dom não salva ninguém. Dom não salva ninguém. E o Senhor falava, perdoe, perdoe, perdoe. Ela não perdoou, porque ela se achou injustiçada por servir a Deus e Deus permitir que o seu marido fizesse isso com ela. Ela sendo a serva do Senhor, cheia do poder, intocável. Se sentiu injustiçada por Deus, né? Aí condenou Deus. Sendo que Condenou Deus. Sendo que o homem, né, irmãos, ele tem livre-arbítrio, inclusive para pecar. Sim. Não é porque serve a Deus, que é mulher de pastor, que é presbítero, que é isso, que é aquilo outro, que vai impedir, se a pessoa quiser pecar, quiser cair no adultério, ou se deixar enlaçar, né, se amarrar nesse laço do diabo, ele cai. Não é porque o cônjuge é fervoroso, é um homem de oração, é um homem de jejum, é uma mulher de oração, uma mulher de jejum, que não vai acontecer. Pode acontecer, isso é pessoal. É pessoal. Todo mundo, não vai aparecer nenhum anjo na hora lá impedindo com a espada de fogo, impedindo da pessoa pecar, não vai acontecer isso. Porque já recebeu a palavra. Porque não vai acontecer. Por quê? Porque é uma decisão pessoal de cada pessoa. Né? Então, se fulano de tal caiu, se ciclano de tal caiu, não importa a posição que ele tenha, a unção que ele tenha, não importa. Se ele caiu, é ele que é o responsável por si próprio. Né? Ele que se deixou levar por aquele laço e ele caiu naquele laço, independente se o cônjuge é uma mulher ou um homem fervoroso de oração e jejum que vive a palavra de Deus. Infelizmente é assim que acontece. O que a gente precisa entender é que Deus, ele deu o livre-arbítrio para o homem fazer o que ele quiser. Inclusive, se ele quiser ir para o inferno, ele caminha para o inferno com as suas próprias pernas. Meu Deus, isso é verdade. Essa é a verdade. Não adianta querer culpar a Deus por isso que aconteceu, por o avião que caiu e matou todo mundo, por isso que aconteceu. Não. São coisas às vezes naturais e coisas espirituais que acontecem, que Deus não tem parte com aquilo. A Bíblia é clara falando que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, que venham ao conhecimento da verdade e que todos os homens se salvem. Essa é a vontade de Deus e ponto final. Mas para o homem se salvar, ter essa salvação, ele precisa passar pela porta. Jesus disse, eu sou a porta. É ou não é? Ele precisa querer passar pela porta que é estreita, porque são poucos que entram, e ele precisa andar pelo caminho que é estreito, que também não é fácil. Jesus nunca falou que seria fácil servir a Deus. Nunca disse isso. Por quê? Primeiro porque a gente está lutando contra algo poderosíssimo. Nem é Satanás. É contra as nossas próprias vontades, contra os nossos próprios desejos. Isso se chama, a Bíblia vai chamar de carne, ou seja, natureza pecaminosa, que precisa ser mortificado. A Bíblia que diz que ela precisa ser mortificada. De que maneira? Se achegando a Deus, buscando a Deus, né? Meditando na palavra,
né? Primeiro acontece com a regeneração que foi parada aqui, o novo nascimento. É uma nova natureza, é uma nova criatura, que segundo Deus é criada em verdadeira justiça e santidade. É uma transformação que não acontece do exterior para o interior, acontece aqui primeiro. É no coração, por quê? Porque do coração procede os adultérios, procede as calúnias e tudo quanto é coisa de ruim que acontece. Então o que acontece? O Senhor, ele vem quando a pessoa reconhece, o ladrão da cruz mesmo, muito bem falado. Ele primeiro, ele reconheceu, o reconhecimento do estado pecaminoso dele. Até estava vendo aqui, né, o estado pecaminoso dele. Houve um reconhecimento dele, falou assim, ó, né, o que tu, né, tu não temes a Deus estando nessa mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, né, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecia, mas este nenhum mal fez. Olha, ele reconheceu que ele era um pecador, que ele merecia estar ali. E depois ele olhou para Jesus e falou, Senhor, né, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Duas coisas aconteceram. Ele reconheceu Jesus como Senhor, como o Senhor dele. E ele reconheceu Jesus como rei. Né? Como rei, no seu reino, a reino é dele. Então ele reconheceu como Senhor, reconheceu como rei, né? E reconheceu ele também que ele poderia, como Senhor daquele reino, salvar ele e levar ele para o paraíso. Aleluia. Houve um reconhecimento tremendo da parte daquele homem, com Jesus pendurado, crucificado, igual eles, mas ele estava vendo Jesus, não aquele homem crucificado, estava vendo como rei, como Senhor. Né? E reconheceu, então houve um reconhecimento, houve, né, ali, né, algo extraordinário que aconteceu naquela cruz. E aquele ladrão, ele representa o que? A humanidade. É a humanidade. Um vai blasfemar, um não vai crer, porque a Bíblia diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? O apóstolo Paulo, ele diz assim, nem todos creem, nem todos vão crer. Até essa história vai lá, aquilo foi uma palavra específica, que o apóstolo Paulo falou para aquele homem, creia no Senhor Jesus, e tu e tua casa será salvo. E realmente aconteceu, não foi? Foi. Mas a gente sabe como crente, que não é isso que acontece na prática, irmãos. Tem pessoas da família de crentes que vão para o inferno. Por quê? É uma ferida que a gente precisa se tocar. Por quê? Porque é pessoal, é intransferível, depende da decisão pessoal da pessoa. E além da decisão, ainda tem uma série de outras coisas também, que a palavra ela vai ensinar como nós andar no quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Há um caminho a ser trilhado para chegar a Deus, é ou não é? E é um caminho estreito, é um caminho apertado, não é um caminho fácil, um caminho largo, né? Como aparece muito por aí nas igrejas, né? Sensualidade comendo solto, terrível. Hoje está difícil, sabe? Né? Você vai na igreja, você não pode sentar lá atrás, você tem que sentar aqui na frente e ainda olha lá ainda para quem está ali de cima do púlpito ainda. É o que está acontecendo na igreja, e a Bíblia é clara. Os sensuais, eles não têm nenhum Espírito de Deus. É claro, é claro. Não adianta, irmãos. Lascívia, sensualidade, obra da carne. Não adianta. Né? A pessoa se vestiu, né, de forma sensual, está mostrando o corpo, acabou, já era. Não interessa se vai para o trabalho, se vai para isso, se vai para aquilo outro, não interessa. Deus está vendo, é o pecado, a iniquidade, essa história de que Deus entende, Deus está entendendo aqui. Irmãos, Deus não entende, Deus olha pecado, iniquidade, e Ele olha para o pecador arrependido. Isso Ele olha. Para quando a pessoa se arrepende, e aquele que
né? A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e não pratica mais, o que acontece? Alcançou misericórdia. Aleluia. Isso é pura palavra. Tem muitas pessoas que vai, infelizmente, descer, né? Por quê? Porque elas pensam que Deus entende tudo. Não é dessa forma. Não é assim. Deus olha, irmãos. Deus não olha, Deus olha para a palavra dele. E sabe o que ele vai ver? Se eu aqui, estou cumprindo a palavra dele, ele vai olhar para a sua vida. E a Bíblia diz que vai se abrir os livros naquele dia. E todos vão ser julgados pelas coisas que estão escritas nos livros. Conforme a sua conduta, conforme a sua maneira de andar. Se ele andou pelo caminho ou se ele não andou pelo caminho. Aleluia. A palavra de Deus, ela é clara. Se eu não andar para o caminho, eu também vou descer, irmãos. Se a missionária aqui não andar no caminho, ela vai descer. Se o pastor não andar no caminho, ele vai descer. Se o pastor não andar no caminho, vai descer. Qualquer pessoa aqui pode descer se não andar no caminho da verdade. Porque Deus, ele olha para a sua palavra. E ele vai ver se nós estamos obedecendo a sua palavra da maneira que ela é. Essa é, né, para a pessoa ser salvo, é pela graça. Uma graça maravilhosa. Por que pela graça? Porque nós não tínhamos feito nada de bom. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapos de imundícia. A nossa justiça não vale nada. Todos estavam no pecado, destituídos da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que do céu manifestou a graça de Deus. Jesus Cristo Nazareno, ele desceu lá do céu para ele padecer os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, sofrer, aleluia, a condenação, o castigo que Deus iria nos dar pelo nosso pecado. Ele sofreu o nosso castigo, a nossa iniquidade. Agora eu faço uma pergunta para todos nós, inclusive para mim. Se Deus não poupou nem o seu próprio filho e executou juízo em cima de Jesus, que não fez nada. A Bíblia diz que a vida toda dele não houve engano nenhum nos lábios dele. E Deus olhou para ele e viu o que? Viu o meu, o seu, o nosso pecado imputado. Então Deus estava vendo Jesus, não era como filho. Essa história de que fala assim, que Deus, né, quando viu Jesus na cruz, ele virou as costas porque ele não queria ir ver o próprio filho. Mentira do diabo. Deus, quando viu Jesus na cruz do Calvário, ele viu o pecado, a iniquidade da humanidade, não só daquela época, mas da anterior e da posterior, dos nossos pecados que ainda a gente nem cometeu ainda. Então Deus olhou, Deus viu Jesus como o quê? Não como filho, mas como um pecador, como um imundo, como um verme, como diz a palavra de Deus, como maldito. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Deus viu Jesus como maldito, como pecador, como a escória da humanidade. E o que Deus fez? Ele não faz outra coisa senão executar juízo em cima de todo pecador, de todo aquele que transgride a sua palavra. O negócio é sério, meus irmãos. O negócio é sério. Então, se Deus não poupou nem o seu próprio filho e executou juízo em cima de Jesus Cristo, quem dirá nós? O que será de nós se nós não atentarmos para tão grande salvação como está escrito na sua palavra? Aleluia. Também, presbítero, aquele jovem da cruz, o homem da cruz, que ele reconheceu na última hora, ele não era um cristão. Ele reconheceu na última hora. E o cristão que vive brincando com a palavra de Deus vai perder sua salvação. O obreiro que faz a obra de Deus relaxadamente vai perder sua salvação.
porque está brincando com a palavra. Então, isso que o Senhor falou, muitos hoje estão brincando de evangelho, brincando com a palavra, levando o povo a pecar, levando o povo a fazer coisa errada, né? O Senhor tem levantado os profetas, estão falando que o Senhor vai punir, está punindo a igreja brasileira, porque a igreja brasileira pisou no espírito da graça. E a Bíblia diz, ai daquele, né, que pisou no espírito da graça, né, passa por cima da palavra de Deus, colocando as suas coisas, né, o seu pecado no altar, achando assim que Deus vai levar tudo na brincadeira e não vai ficar impune. Então, o que é o nosso alerta hoje nesta vigília? Né? O nosso alerta é que o nosso coração esteja inclinado e humilde no pé do Senhor. Glória a Deus! A nossa vida, enquanto o dia se chama hoje, nós possamos ainda nos arrepender, porque aquilo que tiver em nós, para nós nos arrependermos, para nós mudarmos. Nesse dia eu falei com a irmã, acho que foi com você, eu chorei uma madrugada toda chorando. Eu disse, irmã, eu tenho pavor, eu vou orar. Eu disse, Senhor, eu preciso morrer, Jesus, eu preciso ser livre, Jesus, eu preciso morrer para mim mesmo. Irmão, se eu digo, se eu não tiver isso, Jesus, se eu passar um dia e eu chegar lá na frente dos meus irmãos, me sentir da Santa Rona, da Paquera da Missionária Maria, isso me dá um negócio, sabe, irmãos? A minha preocupação é com a minha salvação e daqueles para que o Senhor confiou na nossa mão para ensinarmos, né? Então, isso para mim é difícil se eu chegar na presença de Deus com arrogância, sabe? Com arrogância na minha alma, né? Eu quero ser humilde na presença do meu Deus e aprender mais dele, aprender do Senhor. O que a senhora falou é verdade. Eu avisei uma vez, avisei duas vezes. O Senhor está aí. E a gente pensa nos filhos, né? E Que desvia. Pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, pelas nossas famílias, nós podemos chorar ainda mais. O Senhor chorar pelos vossos filhos. É verdade. Podemos lamentar sim e clamar pela salvação da nossa família. Né? E aí Deus vai criando situações, Isso. né? Vai operando nos corações também. Deus opera, irmãos. Opera. O Espírito Santo, ele move nos corações. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que ele faz? Qual é, né, a função do Espírito de Deus, né, mediante as nossas orações e as palavras que são lançadas? O que ele faz? Ele convence do pecado. Eu estou falando de salvação, né? Estou falando de Espírito Santo como intercessor, como não, estou falando de salvação, né? Então ele vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, né? E qual a finalidade disso, né? Arrependimento, né? A pessoa não tem como ela voltar para Deus se ela não reconhecer o estado que ela se encontra perante o Senhor. Por isso que eu digo assim, irmãos, né? Às vezes, né, a gente fala, Jesus te ama, é muito bom, mas só o Jesus te ama isoladamente, eu estou dizendo. Só Jesus te ama não salva. Porque a palavra precisa ser anunciada. A pessoa tem que entender que ela é um pecador, que ela está perdida e que ela necessita de um Salvador. E que ela necessita reconhecer Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. É arrependimento e crer na palavra de Deus. Não tem salvação se não houver arrependimento. Não tem arrependimento se não houver a consciência na mente, a consciência da pessoa, né, acusando ela, porque a consciência é um tribunal que nós temos dentro de nós. É uma faculdade que nos julga, né? A nossa faculdade de julgar aquilo que é certo, aquilo que está errado. Se a consciência estiver contaminada, a gente não vai julgar nada certo. Mas a partir do momento que ela é lavada, né, pela palavra de Deus, que o Espírito Santo vem e muda a nossa consciência, né, o nosso tribunal de justiça, para nós julgarmos segundo a reta justiça, principalmente a nós mesmos, aí é o que? A pessoa vai reconhecer que ela está errada. O primeiro passo da ceia, né? Está no caminho errado. Mesmo, né? Por isso que tem a ceia, que é para nós termos essa
essa consciência nossa de nos julgarmos a nós mesmos, né? É muito difícil na ceia, porque às vezes como uma missionária, eu tenho preocupação se alguém no Senhor. E é uma luta para mim ter que olhar para saber se o meu irmão no Senhor. Porque quando eu vou cear, eu estou me julgando. Eu estou ali me examinando. E eu não quero examinar ninguém, porque a Bíblia manda eu me examinar. Então, às vezes, eu não quero olhar. E eu fico preocupada, Senhor, tem algum irmão que não está ceando. Então, é muito bom o irmão que está com problema para cear, conversar com o seu pastor. Porque é muito difícil para nós ter que saber se a pessoa no Senhor ou não. Porque é hora do exame. É muito difícil. Eu tenho que me preocupar aqui. Às vezes, ver que os irmãos ficam dando glória, aleluia. Às vezes eu fico calada. Porque é uma preocupação com o próximo. Mas esse próximo, ele pode chegar bem próximo e conversar com o seu pastor. E dizer o seu motivo, a sua luta. Aí o pastor vai dar a orientação correta naquela situação, né? Para que ele vai dizer para a pessoa não perder a sua ceia. E Então, outra, examine-se. não tem como escapar, Né? porque hoje ele é advogado e Amanhã ele é juiz. Então examine-se a você mesmo. Eu estou andando corretamente com o Senhor? O que falta para mim ser um melhor cristão? Né? Aonde é que estão as minhas falhas? O que eu preciso para mim ser mais cheio de Deus? E para mim, a evidência de uma pessoa cheia de Deus está no fruto da sua vida, no fruto do Espírito Santo. Glória a Deus. Não vou lhe dizer que nós vamos ser Glória em patamar andando nas nuvens, né? Ô, Santa Maria cheia de graça, né? Eu aqui. Não, tenho minhas falhas, mas eu tenho que produzir frutos dignos de arrependimento, né? E procurar praticar na palavra. Eu posso ter muitos dons espirituais, mas se eu não tiver o amor, eles não vão valer de nada, né? Então, porque o dom ele vai passar, o dom não salva ninguém, mas o que é o amor? Aí é que vem amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso depende de toda a lei e os E profetas. falando para os irmãos, amor não é dom não, viu, irmãos? Tem gente, Senhor, me dá o dom de amar, não vai receber nunca, porque amor é fruto. É fruto. É fruto de um homem, de uma mulher cheia do Espírito Santo, porque Deus é Amor. Então, amor não é dom, amor está ali como fruto. Fruto do Espírito Santo, fruto de uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Eu só queria terminar aqui minha participação aqui, nem me deram oportunidade, né? Me perdoa, irmãos aí. Aí, Né? agora pronto. Mas Tito, capítulo 1, viu, meus irmãos? Aleluia. Capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Só que ela nos ensina algo. Glória a Deus! O que ela nos ensina? Ensinando todos nós, que, primeiro ponto, renunciando à impiedade. Né? Os irmãos sabem o que é impiedade. É o que é contrário à palavra de Deus. É muito fácil. A impiedade e as concupiscências mundanas, desejo ardente das coisas do mundo. Mísero. Mundo do pecado, da iniquidade, daquilo que desagrada a Deus, né? Vivamos nesse presente século sóbria. O que é um estado sóbrio? Lúcido. Né? Lúcido. Consciente. Eita. Até estava vendo negócio de hipnotismo lá, né? Equilibrado, né? Hipnotismo, né? Coisa do capeta isso aí, viu? Porque Educão. tira a pessoa do estado de consciência, tira da Sangue lucidez. de Jesus toma a mente da pessoa. Né? É. Nesse presente século sóbria, Né? justa e piamente, com piedade, Aleluia. aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso
e de boas obras. Olha que esse povo não é um povo qualquer não, hein? Não. Primeiro é o povo dele. Ele é especial, separado. É betso, é diferente. Né? Tokubetsu. Glória Isso a mesmo, Deus. irmã Samara. Aleluia. Tokubetsu, especial. Né? Especial. Então é um povo especial. Né? Ele purificou esse povo especial. É um povo zeloso que zela, né? Zela principalmente da obediência à palavra de Deus, né? Um povo zeloso, né? E de boas obras. Boas obras foram preparadas para que todos os salvos andassem nela. Nós somos salvos pela graça. Isso vem, né, de Deus, não vem de nós, mas Deus criou as boas obras para todos aqueles que são salvos caminhasse pelas boas obras. São os seus frutos. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus. Glória a Deus. Desse jeito, O Jesus! Senhor falou para mim que a nossa vigília ia ser uma conferência. Aleluia. E ele falou, eu vou usar hoje o meu servo André. Né, irmãos? Glória a Deus. Esse povo fica olhando para mim, eu fico rindo, que meu irmão nem sabe. Tem certas coisas que acontecem, Deus já mostrou, é assim, não te preocupe. Não preocupeis o vosso coração, não se perturbe. Nós temos que ter esse coração inclinado para Deus. Essa que é a verdadeira palavra da profecia. Né? Esse que é o dom da profecia. Né? A palavra de Deus revelada para nós de uma maneira maravilhosa, a qual o nosso coração venha a sentir temor. Né? Como a irmã leu ali, reverência. É isso que é temor e reverência. A palavra é escutar, atender, né? O Senhor chamou Abraão e disse, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Eu acho que Abraão olhou assim, eu? Abraão falhou, mas ele procurou, não foi? Ele se esforçou, não foi? Se esforçou. Então que nós possamos fazer isso, se esforçar. E quando ele falou que foi dado para nós como cristãos fazer as boas obras, nós já fazemos, já até por obrigação, bem dizer. Né? Às vezes eu vou no supermercado, eu encontro uma coisa que não é daquele lugar e eu me preocupo. Porque olha, deixaram aqui. Né? Por que deixaram aqui a laranja lá no lugar onde é de sabão? Uma pessoa com coração similar. Ah, não é meu mesmo? Deixar aqui. Desse jeito. Entendeu? Por quê? Porque saiu de lá da parte que é mais gelado, as verduras, vai estragar. A pessoa não vai comprar, mas o coração dela, maligno, deixa lá enfiado no meio do sabão. Aí eu digo, meu Deus. E o cristão, ele não faz isso. Não faz. Eu sei essas coisas. Né? O Esse cristão não dia sabe o faz que isso. aconteceu comigo? Eu estava conversando, acho que foi com a irmã que estava conversando. Eu peguei lá e coloquei, né, os refrigerantes e coloquei o ovo lá e não sei quem que estava empurrando o carrinho, não sei como é que era. E caiu o refrigerante, pá, quebrou o ovo. Quebrou um ovo só, né? Aí eu peguei, né? Eu não vou deixar lá, né? E se eu for também falar com a mulher lá, né, ele vai falar para deixar lá, e tudo bem, né? Mas eu pensei, não, quem quebrou foi eu. Isso. Eu vou dar prejuízo, nem que seja um grande restaurante, Isso, né? isso. Mas eu vou dar prejuízo, né, não vou levar, né? Peguei e levei o ovo quebrado mesmo, né? Mas assim, não é que estou falando que eu sou alguma coisa, nem nada. É uma coisa simples, né, Mas que são acontece coisas simples assim que muitos cristãos no dia a dia, né? acham Assim, que, nosso, que não é né? pecado, É. e é pecado. Eu fui comprar o café, peguei um copo de Riaco e coloquei no de 150. Tem que ir lá e pagar. Apertei errado. Eu disse, legal, né, senhor? Olha aí o que eu fiz, ó. E agora? Eu vou chamar a moça, eu não sei, vou me virar aqui. Aí chamei, aí falei pra ela, disse, ó, o copo é de Riaco, eu apertei no botão de Riaco Godwin. Como é que eu faço? Eu quero pagar.
Ah, só dá o good way. Não vai trocar o copo. Não precisa, entendeu? Então, essas pequenas coisas, é isso que diz, nós devemos ser humildes, como o irmão leu, reconhecendo os outros superiores, né? Porque tem gente que ele quer esbandalhar as coisas dos outros. Não tô nem aí. Ah, eu estou no supermercado, eu estou nem aí. Às vezes cai uma coisa, né? Tem gente que tá nem aí. Aí eu volto, ajunto, não foi eu que derrubei, mas eu ajunto e coloco lá no lugar. E por quantas vezes eu estava com pressa, pensei, não foi eu, Senhor. Volte, ajunte, porque você viu. Você viu. Desse jeito não consegue sair. Não, o Senhor não deixa eu sair. Volte lá, vai lá, Maria. Vai lá. Então isso é uma coisa tão pequena, mas que ela vai te moldando o teu caráter, vai te dando uma regeneração, vai te moldando, vai te fazendo, sabe, diferente. E É se que nem você roupa, não por exemplo, responde né? positivamente, você deixa lá e vai embora, é uma grande brecha. É uma brecha. A roupa, por exemplo, tá tudo dobradinha ali. O cliente tem direito na loja, fala, né? É. Não gostei. E Aí joga. joga. Eu já não faço assim, eu tento dobrar do jeitinho que tava pra pôr. Isso. É tem comigo. difícil. É difícil. Eu tenho puxa, não sei dobrar, mas eu vou tentar deixar como eu tava aqui. Eu tenho vergonha assim de pegar e picar. Então as boas obras, elas são decisão, como disse o presbítero, é decisão mesmo. É decisão. A boa obra é decisão por causa do amor. O amor é uma decisão, é um fruto. Nós temos que fazer porque nós somos servos chamados do Senhor, não é mesmo? Amém? Então vamos orar. O nosso tempo deu uma extrapoladinha assim para, né? Eu ia dar oportunidade para mais irmãos, mas já não vai dar muito tempo, né? Vamos então levantar uma oração, levantar um clamor, né? Gostaria que o Espírito louvasse, restaura, Senhor, a minha vida. Nós precisamos ser renovados, Glória a restaurados, Deus. Muito né, obrigada. renovados no Senhor. Jesus te ama. Nesta vigília, Glória a Tchau. Deus. poder participar, compartilhar com vocês a palavra.